paz do Altíssimo. Amém. Meus amados irmãos, grato a Yahweh, que pela inspiração do Espírito Santo nós estamos aqui em mais uma terça-feira para darmos continuidade, né? E hoje concluir esse tema maravilhoso que fala sobre o Evangelho, no qual a justiça de Yahweh é revelada. Hoje nós vamos concluir essa palavra. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar, e depois que nós orar, nós vamos abrir as Escrituras no livro de Romanos, no capítulo 1 e verso 16, e depois nós vamos para Atos dos Apóstolos 10 e 43. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, mais uma vez aqui nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui em mais uma terça-feira, em um culto de ensinamento, aonde nós estamos obedecendo o mandado de Emanuel, a qual ele disse: erra o homem não examinar as Escrituras, porque ela testifica dele e traz a vida eterna. E nós estamos reunindo aqui pela fé, para examinar as Escrituras, para que cada vez mais nós venhamos conhecer o belo Evangelho da água e do Espírito, que é o Evangelho que contém a tua justiça de uma forma especial. Que o teu Espírito Santo, que é professor por excelência, possa nos dar inspiração, a revelação e a interpretação da tua palavra. E que todos os teus filhos que estão aqui nesta noite, que sejam todos abençoados com a bênção da tua palavra. Receba a nossa adoração e receba o nosso louvor, hoje e para sempre. Amém. Romanos, capítulo 1, verso 16. Só o verso 16, viu, irmão? Porque nós vamos concluir e o 17 vai ser outro tema próximo. E nós vamos ler o verso 16, depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos 10 e 43, né? Que é onde Paulo afirma que a nossa salvação, ela tem que ser autenticada nos profetas de uma forma especial. Quer dizer que quando nós acreditamos na justiça de Yahweh, isso significa que está autenticado nas Escrituras, no Antigo Testamento, de uma forma especial. Então, no capítulo 1 de Romanos, né, no versículo 16, está dizendo assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e no verso 43, né? Aleluia! Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, irmão, é depois de João, evangelista. Ficou mais fácil para os irmãos encontrar, né? Atos dos Apóstolos. E os irmãos vão examinando as Escrituras para que esses livros não sejam estranhos para os irmãos, né? O nascido de novo, ele tem que cumprir, ele tem que obedecer à ordem de Emanuel em examinar as Escrituras, né? Aleluia. Vamos ler no capítulo 10 de Atos, verso 43, que diz assim: todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Amém? Quantos precisam de oração? Eu e minha casa precisamos de oração, o ministério, todas as pessoas do mundo inteiro precisam de oração.
nossa família, nossa parentela de longe e de perto precisa, né, das nossas orações. Orar pelos irmãos que não puderam chegar, orar pelos irmãos que já estão aqui, e assim nós oramos um pelos outros. Eterno e soberano, Yahweh dos exércitos, em o nome do teu filho Emanuel, aquele que veio como teu cordeiro para tirar todo o pecado do mundo, nós precisamos de ti, nós precisamos que a tua presença esteja conosco, a presença do teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo, ele é professor por excelência, o teu Espírito Santo, ele dirige os nossos passos, o teu Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Por isso, nesta noite, que ele possa nos dar a inspiração, a interpretação da tua palavra, para que nós venhamos sair daqui inteirados no conhecimento do belo evangelho, da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Ajuda os irmãos que puderam chegar, abençoe e dá alegria para eles, que eles saiam daqui inteirados no conhecimento, e aqueles que não puderam chegar, que o Senhor possa guardar, e que nenhum mal venha suceder com eles, mas que eles sejam guardados por ti, para que no próximo culto eles estejam aqui para te adorar na beleza da tua santidade, hoje e para sempre. Amém. Meus amados, podem sentar. Meus amados, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo maravilhoso. E nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, a qual é a leitura que nós estamos estudando, que hoje nós vamos concluir essa parte do estudo, né? Que faltou, que não deu tempo a semana passada. E hoje nós vamos concluir. Então, Paulo, falando aos romanos, de uma forma especial, né? Ele diz: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Meus amados irmãos, nós temos que observar essa leitura bíblica sempre nas nossas vidas. Porque ele diz que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Yahweh. Eu não sei se os irmãos notam, eu falei a semana passada, e para que os irmãos lembrem um pouquinho, né, do que nós falamos, porque muitas das vezes os irmãos não lembram do que nós falamos. E quando Paulo se trata, eu não me envergonho do evangelho, Paulo, antes, os irmãos sabem que ele era um perseguidor. Ele perseguia os cristãos. E Paulo era conhecido de todos na sua localidade, né? Paulo era conhecido de todos ali em Jerusalém, era soldado romano, e todo mundo sabia o zelo que ele tinha pela lei, e o respeito que ele tinha por quem ensinou a ele, que foi Gamaliel. Mas no dia que ele encontrou a justiça de Yahweh, no dia que ele encontrou essa verdade, e que ele largou as suas funções de soldado, largou as suas funções de tirano, perseguidor, e agora ele passou a ser um perseguido, porque se uniu à justiça de Yahweh, se uniu a Emanuel, porque ele entendeu o que Emanuel veio fazer nesse mundo, né? E que Emanuel trouxe o belo evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. E Paulo creu nesse evangelho. Então, Paulo tinha motivo, muitas das vezes, de voltar lá na presença de Herodes, de voltar na presença dos magistrados, porque ele deixou a lei, ele deixou de seguir Roma para seguir Emanuel. E aqui ele esclarece: eu não me envergonho do que fiz. Eu não me
me envergonho da atitude que eu tomei. Porque o Evangelho de Emanuel é o poder de Yahweh. Observa bem, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e assim como do grego, e assim quanto todos creem. Vocês entenderam? Então, isso quer dizer que eu e você, que aceitamos essa fé, que aceitamos no nosso coração o belo evangelho da água e do Espírito, que traz para nós a certeza e a convicção da remissão dos nossos pecados, nós também temos que fazer como Paulo fez, não se envergonhar desse evangelho. Não ter vergonha de dizer para o mundo inteiro que já é salvo, que já pela fé não temos mais pecado, porque foi o que Emanuel veio fazer. Ele veio tirar o pecado do mundo. Então, ele nos perdoou pela fé, porque nós acreditamos e sabemos como foi que a justiça foi cumprida lá no Rio Jordão, no seu batismo, aonde ele nos deu a circuncisão espiritual, que é a circuncisão do coração, e a nova aliança. Levou os nossos pecados sobre o seu corpo com imposição de mão do último sumo sacerdote, representante de toda a humanidade, que foi João Batista. E ali ele disse para João, porque quando ele chegou no Jordão, João olhou para ele e disse: eu deveria ir a ti e tu vens a mim? E ele disse o quê? João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, está bem claro que João, ele apresentou no Rio Jordão, nesse dia, 2 batismos. O batismo do arrependimento para preparar o caminho de Emanuel. E o batismo de Emanuel para cumprir toda a justiça. Porque é ali que se cumpriu a justiça, recebendo o pecado do mundo inteiro. Ali se revela a justiça completa de Yahweh para com toda a humanidade. E todos que creem que assim ali aconteceu, recebe a remissão dos seus pecados. E nós não podemos mais agora se envergonhar. Você chegar em um determinado lugar, se esconder para não falar. Observa bem que você é um salvo. Ou ter vergonha de dizer que não tem mais pecado. Você tem que confessar que pela fé você não tem mais pecado, porque Paulo diz que o justo viverá pela fé. Se você envergonhar, o seu evangelho é fraco. Se você negar, o seu evangelho é fraco. Como o cristianismo hoje apresenta um evangelho fraco. Porque o povo aceita levantando a mão. Tem um bocado de dogma para se cumprir. E cumprindo os dogmas, eles ainda confessam que tem pecado. Porque não conhecem o evangelho que contém a justiça. Não conhecem o evangelho que garante a remissão dos pecados. Mas nós conhecemos. E nós podemos dizer, irmã Maria, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, amados, nós observamos, e eu falei a semana passada, que o evangelho, a nossa salvação, ela tem que ser autenticada pelos profetas, como o ministério de Paulo foi autenticado pelos profetas. Se a salvação não for autenticada pelos profetas, é uma salvação fraca. É uma fé fraca que as pessoas vão aceitar e vai permanecer do mesmo jeito. Ele vai aceitar levantando a mão e vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 60 anos ou 70 anos confessando que ainda tem pecado, porque não recebeu um ensinamento forte, não recebeu uma fé fortalecida na justiça de Yahweh. Então essas pessoas, segundo Paulo,
a ira de Yahweh continua sobre eles, porque eles não acreditam na remissão dos seus pecados. Eles têm vergonha de dizer que os pecados deles foi tirado. Então eles confessam que tem pecado. Pode observar, você já sabe disso. Eu sempre repito isso aqui. Você chega em qualquer um cristão aí, qualquer igreja, você vê ele até pregando bonito, você vê ele cantando bonito, preste atenção, mas aquilo tudinho é um texto ensaiado. Aquilo ali é de boca para fora, não é verdadeiro. Por quê, pastor? Porque você chega a ele e fala, meu irmão, olha, você tem pecado? Ele fala, vixe, tô cheio. Quem é que não tem? Quem é que não peca nesse mundo? Isso quer dizer, ele está equivocado, porque o que o Yahweh fez, o que o Messias fez, não tem serventia para ele até esse momento que ele fala que tem pecado. Porque eles não crêem no Evangelho que contém a justiça de Yahweh. A justiça de Yahweh, observa bem, a justiça de Yahweh é a nova aliança, é a circuncisão do coração, é a crença no belo Evangelho da água do Espírito, do sangue e da ressurreição. Vocês estão me compreendendo? Então, amados, Paulo, ele ensina aqui em Atos dos Apóstolos, ele confirma. Eu gosto do ensinamento do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele não ensina um evangelho fraco. Ele ensina um evangelho seguro e um evangelho autenticado nos profetas. Porque sempre eu falo para vocês aqui que o novo escrito, ele está aqui, olha, escondido no Antigo Testamento. E só é revelado quem acredita na justiça de Yahweh. Observa bem, se não tivesse o Antigo Testamento escrito e só tivesse aqui a Torá, eu achava, pela mesma fé, o que o nosso Yahweh preparou desde o princípio para o nosso futuro. Então isso é importante, você conhecer e ver que o evangelho que você tem, o evangelho que você crê, ele é autenticado pelos profetas. E preste atenção, que no capítulo 10 e no verso 43, Paulo afirma isso para nós, de Atos dos Apóstolos. Todas as pessoas que abriram o livro de Atos dos Apóstolos, e o capítulo 10 e chegar no verso 43, aí vai entender que Paulo mostra para nós aqui que a salvação, ela tem que ser autenticada pelos profetas. Porque diz claramente, olha, todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Os profetas profetizou isso. Desde o Antigo Testamento. A palavra está dizendo para nós, né? Que os profetas e todos os profetas testemunham sobre ele. Todos os profetas testemunham sobre Emanuel, sobre um plano de redenção, testemunham sobre o belo evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. E Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou o que Sou, desde a época da chamada de Abraão, é que ele mostra o futuro da redenção, o futuro do perdão dos pecados para toda a humanidade. Porque, segundo as Escrituras, a justiça de Yahweh, primeiro, foi revelada ao gentio Abraão. Porque ele creu pela fé, ele obedeceu a Yahweh, na ordem que ele ordenou, desde o dia que Yahweh encontrou com ele e mandou ele deixar sua terra e toda a parentela e ir para outras terras, porque lá ele o abençoaria. E Abraão creu e seguiu os passos de Yahweh e foi abençoado. E toda a obediência dele, até levar Isaac ao Monte Moriá,
para o sacrifício, amados, preste atenção, aquilo ali tudo foi imputado como justiça. Então a justiça não foi dada diretamente para os israelitas, não foi dada diretamente para o judeu, mas para o gentio, porque em Abraão, preste atenção, em Abraão, o Yahweh viu o futuro do gentio e que o gentio precisaria também de acreditar na justiça dele. Então ele cumpre, no dia que o filho chega no Jordão para ser batizado, ali se cumpre toda a promessa que ele deu a Abraão. Eu sempre falo isso aqui e vou falar mais uma vez. Quando Abraão levou Isaac para a matança e que ele foi imolar um menino para nós ganhar tempo, preste atenção, ele já havia profetizado, porque antes o menino perguntou: meu pai, eis-me aqui, meu filho. Nós trouxe a lenha, nós trouxe o fogo. Aonde está o cordeiro para o holocausto? Preste atenção. E Abraão profetizou: meu filho, e Yahweh para si o cordeiro proverá. Mas ele não disse para o filho. Ele não disse para o filho dele que o cordeiro ia ser ele. Ele falou: meu filho, Yahweh para si o cordeiro proverá. Que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Yahweh dos exércitos. E quando Abraão foi imolar, que o anjo bradou, dizendo: agora eu sei que tu temes a Yahweh, preste atenção, atrás de Abraão estava preso um cordeiro. E Abraão tirou o filho dele do altar vivo. Observa bem, e colocou ali aquele cordeiro que estava atrás dele. Observa, a Escritura está dizendo que o cordeiro estava atrás de Abraão, não estava na frente dele. O que isso quer dizer, Abraão? Não é você que vai imolar, matar o seu filho, dar o seu filho para resgatar ninguém. Isso é para o futuro, meu filho. Observa, isso é para o futuro, porque ele já estava pensando no futuro dos seres humanos na face da terra. Então, isso é a justiça dele. É o plano dele em dar-nos o belo evangelho da água e do Espírito nessa era que nós vivemos. Por isso que o belo evangelho, ele é autenticado nas Escrituras. A salvação genuína e verdadeira que ele traz para nós é autenticada no Antigo Testamento. Então, essa é a nossa salvação, dada pelo plano de redenção eterna, que foi cumprida no Filho, no dia que ele chegou no Jordão para se batizar. Ali estava o cordeiro que Abraão profetizou. Ei, Marcelo? Ali estava o cordeiro que Abraão profetizou. Olha aí, meu filho, o cordeiro, ó. Tá vendo? E Yahweh, para si o cordeiro proverá. Isso aí foi para beneficiar nós, o gentio. E lembrando a vocês que o Messias, ele orou por nós. Na época dele, há mais de 2016 atrás, ele orou por nós, irmão Deus. Ele orou por nós. As Escrituras registram isso. João 17:20. Né? João 17:20. Não só rogo por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim, através da sua palavra. Isso quer dizer, através do Evangelho, da água e do Espírito, que revela a justiça de Yahweh para a salvação de todo aquele que nele crê, a qual todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa, olha, Dorival, qualquer pessoa, preste atenção como isso aqui sincroniza com o que Paulo falou, tanto do judeu como do grego, a salvação. Qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome. Emanuel diz
de uma forma muito especial, que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E o que não crê será condenado. Combinou? O profeta profetizou ou não? Observa, todos os profetas testemunham sobre ele. Olha, afirmando que qualquer pessoa, não importa raça, tribo e língua, não importa. Não importa que é pobre, que seja rico financeiramente. Está dizendo aqui que qualquer pessoa, mas pastor, qualquer pessoa, Eu posso ler um versículo? segura ele aí, qualquer pessoa, mas pastor, qualquer pessoa, pastor não, e o mendigo? O mendigo está aqui incluído, qualquer pessoa, mas pastor, o aleijado também, pastor, e o louco? O louco também. Qualquer pessoa que nele crê, aí ó, que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados. Ah, pastor, não, peraí. Aí o senhor foi longe demais. E as pessoas que roubam? Está aqui escrito, todos que crê. Todos que se arrependem crendo que ele veio tirar o pecado. Mas pastor, e o viciado? E o adulto? Todos que nele crê. Recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome? Sim ou não? Aleluia. Paulo disse em Atos dos Apóstolos que nem um outro nome foi dado a qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome do Messias. Somente ele é quem perdoa todo o pecado daquele que crê. Marcelo, o versículo. Atos dos Apóstolos 2:38. Atos dos Apóstolos 2:38. Quem lê para mim aí? Atos dos Apóstolos 2:38. Então vocês têm que entender isso. Se alguém duvidar da salvação, é porque não examina as Escrituras. Leia. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Vocês estão vendo aí? Pedro dizendo essa palavra, para que todos se arrependessem dos seus pecados. E depois que se arrependendo, crendo no batismo de Emanuel, recebe o quê? Os dons do Espírito Santo. Ninguém recebe dom do Espírito Santo sem primeiro arrepender dos pecados, porque com pecado não tem dom não. É isso, irmão, que eu fico. Eu não acredito que essas religiões aí fora, que as pessoas dizem que confessam que tem pecado e diz que tem o Espírito Santo. Não tem não. O Espírito Santo não. Tudo que eles fazem é emoções e mentira, engano. A fé deles é fraca, porque o Espírito Santo só vem em nós quando nós arrependemos dos nossos pecados e acredita que ele tirou no seu batismo, cumprindo a justiça. É assim que se recebe os dons do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo, sabe o que é? É a crença nos mandamentos de Yahweh, é a obediência ao mandamento de Yahweh. Esse é o dom maravilhoso que ele prometeu no dia que ele pediu água para a mulher samaritana. Se tu conheceras o dom de Yahweh, ou quem te diz dá-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Aleluia! A mulher não conhecia o dom de Yahweh, mas quando ela desejou, que ela creu, ela foi chamar as pessoas, já recebeu a revelação. Venha e veja, aqui tem um homem que é profeta, fala tudo que eu falo, que eu fazia, que eu fiz e que eu faço. Vocês viram aí agora? Antes ela tinha o dom da briga, da contenda, da violência, da fofoca, o dom de menosprezar as pessoas, porque o judeu e o samaritano não se comunicavam.
Mas daquele dia por diante a vida daquela mulher mudou, porque ela agora encontrou com quem? Com o Messias, o prometido. Ela agora aprendeu que o verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. Vocês entenderam? Se não tem arrependimento de pecado e não tem confirmação que já recebeu os perdão, então pode esquecer. Tem que crer, confessar, arrependendo do pecado e acreditar que Emanuel tirou no batismo dele. Aleluia. Aí recebe a justiça e aí pode falar pela fé que não tem mais pecado. Então eu não acredito no cristianismo lá fora. Eu não acredito no cristianismo que esses homens pregam. Nenhum deles eu não acredito. Porque todos eles confessam que são pecadores. E o Espírito Santo não habita em pecador. Ele habita